Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 13ª semana de aula da disciplina de Física Contemporânea. Na aula passada a gente falou sobre o núcleo atômico e as propriedades dele, a ligação, a energia de ligação, né? E nessa aula a gente vai falar sobre estabilidade nuclear e radioatividade. Então assim, de um total de 2.500 nuclídeos conhecidos, pouco mais de 300 são estáveis, né? Daí você percebe que a grande maioria esmagadora dos nuclídeos, né, desses núcleos com número atômico e massa bem definidos, a maioria é instável, ou seja, a maioria não fica muito tempo naquela configuração, eles vão decaindo até entrar num desses 300 aqui, numa configuração mais estável, tá certo? Esse processo de decaimento é chamado de radioatividade, né? Que é quando eles sofrem um decaimento emitindo partículas e ondas eletromagnéticas, né? E ou ondas eletromagnéticas, tá certo? Então eles são radioativos. E esse tempo de decaimento pode variar de milésimos de segundo até bilhões de anos, tá certo? O físico italiano chamado Emilio Segre, ítalo-americano, né, na verdade, ele criou um tipo de gráfico, que é esse gráfico aqui, ó, quando a gente faz um eixo com o número de prótons do núcleo e outro eixo com o número de nêutrons, tá certo? E cada pontinho nessa coordenada, nesse plano cartesiano aqui, vai indicar um elemento químico, um núcleo de um átomo específico, né? Que com um certo número de prótons e um certo número de nêutrons, tá certo? Esse gráfico específico mostra os elementos estáveis, né? Os elementos estáveis conhecidos, né, até hoje. Então assim, ó, cada pontinho desse representa um elemento estável da tabela periódica, né, um núcleo estável. Então, tem algumas exceções, por exemplo, aqui no meu não tem, ó, tem uma parte, uma faixa branca aqui sem pontos, ó. Esse elemento aqui ele não existe estável, né? Aqui também tem outra exceção, ó, certo? E aí cada linhazinha dessa perpendicular aqui, ó, é um número de massa diferente, né? Aí quando ela cruza aqui esses pontinhos, ó, significa que esses dois pontinhos têm o mesmo número de massa, tá certo? Todos os pontinhos em cima dessa mesma linha perpendicular aqui a essa linha dos n igual a z, né, são elementos com o mesmo número de massa. N igual a z você já viram na matemática, né? Quando a função f de x é igual a x, quando a função é igual uma coordenada é igual a outra, a gente tem uma reta formando 45 graus aqui, né? Ó, no plano cartesiano, tá certo? Então essa retinha aqui é só para a gente se orientar. N igual a z, tá certo? Ou seja, N sobre z igual a 1. Número de nêutrons sobre o número atômico é igual a 1, né? Então ele é uma reta aqui, ó. Aí os elementos estáveis, todos eles, a maioria estão aqui, ó. Ou estão em cima dessa reta, ou estão bem sobre essa reta, ou estão acima dela aqui, ó, mais para cima, tá certo? Por que eles estão mais para cima, né? Aqui essa região, acima dessa linha tracejada, é a região em que o número de nêutrons é maior que o número de prótons, certo? E aí é uma região de maior estabilidade, né? Aqui. Porque inclusive os nêutrons podem decair, se transformando em prótons, se transformando em elétrons também. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá certo? E abaixo dessa linha aqui, nessa região que não tem nada, nenhum elemento estável, é uma região em que o número de prótons é maior que o número de nêutrons, né? E aí aumenta a repulsão eletrostática entre os prótons, né? Fica maior que o número de nêutrons, né? E acaba que eles ficam mais instáveis, né? A força eletromagnética, a força elétrica de repulsão dos prótons acaba tornando esse núcleo instável, e aí é por isso que a gente não vê nenhum elemento nessa região aqui. Ao passo que quando você tem um número de nêutrons maior, você pode inclusive, esse elemento sofrer uma série de decaimentos até chegar num desses elementos aqui mais estáveis da tabela, tá certo? E aqui acima de um número aqui, ó, 209, se não me engano, não tem elementos estáveis, né? Porque quando eles
o número atômico fica muito alto, aí fica muito evidente essa interação elétrica entre os prótons e acaba que eles ficam instáveis, né? Essa interação elétrica entre os prótons, né, essa força da lei de Coulomb aí, ela acaba tornando o núcleo instável, né, pelo excesso de prótons que tem ali. A gente já viu que a força forte, que é o que deixa o núcleo coeso, né, ela é uma força de pares, né, que ela favorece a formação de pares. Então ela acaba que ela perde a sua influência sobre o núcleo como um todo quando o número de prótons é muito grande, né? Quando o número atômico é maior aqui que 80 e alguma coisa, 90 e alguma coisa, deixa eu ver aqui. Ele fala aqui, ó. Depois eu mostro aqui para vocês. Pronto, a cada linha dessa perpendicular ela corta um elemento com esse número de massa aqui, ó. Essa aqui corta um elemento apenas, essa aqui corta um, essa corta dois, ó, né? Tem umas que corta 3 e assim vai. Você percebe que para um número de massa são poucos os elementos que são estáveis, né? Por exemplo, para o A igual a 200 só tem um elemento estável, tá certo? Para o A80 tem aqui, ó, 1, 2. Para o A96 tem 3. É nessa faixa de 1 a 3 elementos estáveis e olhe lá, quando não tem nenhum, tá certo? Então, assim, a faixa de estabilidade para um certo número de massa é muito pequena, tá certo? Ó, o livro fala aqui que existem 4 casos de nuclídeos, só 4. Desses 2.500 aqui, só existem 4 casos de nuclídeos estáveis que possuem simultaneamente valores de Z e N ímpares, que é o hidrogênio, o lítio, o boro e o nitrogênio, né? Ó, hidrogênio 2, lítio 6, boro 10 e nitrogênio 14. Por que só existem esses elementos aqui, que são os nuclídeos chamados de ímpar-ímpar? Por que só tem 4? Porque, como eu falei, a força forte ela tem a tendência de unir as partículas aos pares, a formação de pares. Então, se forma muito, por exemplo, o núcleo do átomo de hélio, que é um hélio 4, 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, sempre ele normalmente perde, ele forma ali 4, ele tem a tendência de formar os átomos estáveis de ser aos pares aqui, tá certo? Ó, um número par aqui, outro par aqui, e não ímpar-ímpar. Ímpar-ímpar é um negócio muito raro, como vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Justamente porque o núcleo tem a tendência de fazer a formação de pares. Ó, ele fala aqui que para o número atômico pequeno, né, os átomos estáveis, os núcleos estáveis, eles estão mais ou menos em cima dessa linha aqui, tá certo? Ó, N igual a Z. Aqui no comecinho, ó, a maioria deles estão aqui em cima. Aí quando o N fica muito maior que Z, né, quando o número atômico, ó, N, o número de nêutrons fica muito maior que o número de prótons, até 1,6, né, ele aumenta a repulsão dos prótons, né? Deixa eu ver aqui. Isso é aquilo que eu falei, né? Esse N sobre Z tem que crescer para continuar estável, para os elementos serem estáveis, porque à medida que o número atômico cresce, cresce o número de prótons. E aí é necessário ter um número de nêutrons maior para poder estabilizar esse núcleo, né? Porque senão, com o número de prótons muito alto, ele vai ter aquela repulsão eletrostática muito grande, tá certo? Aqui, ó, do lado esquerdo dessa região de estabilidade aqui, ó, desse lado de cá, os núcleos são bem maiores que o número de prótons, né? E aí, os núcleos que possuem um número muito grande de nêutrons em relação ao número de prótons, nesse caso, né, a energia de ligação associada com os nêutrons é equilibrada com a associada aos prótons, e os nuclídeos decaem em um processo que converte nêutrons em prótons. Então aqui, ó, quando você tem um elemento nesse lado esquerdo aqui dessa região de estabilidade, essa região marcada é a região estável, né? Quando você tem nuclídeos nessa região aqui, que tem muitos nêutrons em comparação com os prótons, a tendência é que esses nêutrons se transformem em prótons, decaiam em prótons, tá certo? Até que o átomo encontre uma região de estabilidade aqui, ó. Ele se encontra nessa região de estabilidade, tá certo? Então, como a gente viu, de 2.500 nuclídeos, cerca de 300 só são estáveis. Aí o livro fala, ó, cerca de 90% desses 2.500 são
radioativos, né? Ou seja, sofrem decaimento, tá certo? Por exemplo, nós somos ligeiramente radioativos, né? Em virtude, por exemplo, dos núcleos instáveis, como o carbono 14 e o potássio 40, que tem no nosso corpo, né? Certo? Então, nós somos ligeiramente radioativos, beleza? O estudo da radioatividade começou em 1896, né? Um ano depois de William Röntgen ter descoberto os raios-x, e foi Henry Becquerel quem primeiro descobriu, né, a radiação proveniente de sais de urânio, que era parecida com esses raios-x descobertos aqui por Röntgen, né? E aí, logicamente, tem a figura importantíssima aqui de Marie Curie e Pierre Curie, né? Também Ernest Rutherford e muitos outros que trabalharam e investigaram essa radiação que provinha aí dos núcleos atômicos que sofriam decaimentos, né? Eles chamaram essas radiações de partículas alfa, beta e gama, beleza? A gente vai ver agora um pouco sobre cada uma delas. Elas têm esses nomes porque elas possuem uma característica de penetração diferentes. O primeiro deles é o decaimento alfa, né? O que é uma partícula alfa? É simplesmente o núcleo do átomo de hélio 4. O hélio 4 ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, simplesmente, né? O núcleo dele é só isso. Então, é uma partícula que tem 2 prótons, 2 nêutrons unidas, né? Com spin 0, o spin nulo, carga positiva, né? O valor da carga de 2 prótons, beleza? E a massa 4, tá certo? Então, quando os núcleos instáveis decaem, dando origem a diferentes nucleidos, eles geralmente emitem partículas alfa e beta, tá certo? Então, essa partícula alfa é o que eu disse, é o núcleo do átomo de hélio 4, né? O spin total 0. E essa emissão alfa geralmente ocorre para núcleos pesados demais para serem estáveis, né? Pronto, ó. Quando um núcleo emite uma partícula alfa, como a partícula alfa tem massa 4 e número atômico 2, o núcleo que perdeu essa partícula alfa, ele diminui o número atômico dele de 2, né, ó, de 2 unidades. O número de nêutrons também diminui 2 unidades. E o A diminui 4, né, logicamente. Fazendo com que esses elementos se aproximem mais da região de estabilidade no gráfico de Segre, né, esse gráfico aqui. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, do rádio 226, né? Ele sofrendo um decaimento, se transformando aqui no radônio, é isso? Deixa eu ver aqui. Rádio, e aí se transforma aqui no... Isso, no radônio, certo? Radônio 222. Aqui é um exemplozinho só para mostrar para vocês o seguinte, ó. O rádio tem número atômico 80, tem massa 226, né? Se ele está perdendo a partícula alfa, que tem massa 4, a massa final dele tem que ser 222. Aqui, ó. E como ele perde 2 prótons, né, o número atômico que era 88 virou 86, ele se transforma. De rádio ele passa a ser o radônio, que tem o número atômico 86. Então ele muda de configuração a tal ponto dele mudar de nome na tabela periódica. Ele não é mais o rádio, agora ele é o radônio. E ele perdeu aqui esses 2 prótons e 2 nêutrons, né? Ou seja, essa partícula alfa, tá certo? O gráfico funciona mais ou menos assim, ó. Aqui tem a energia potencial do núcleo atômico, aqui tem um raio do núcleo, e aí as partículas estão confinadas nessa região aqui, ó. Essa região. Só que existe uma barreira de potencial aqui, certo? Ó, que dependendo do valor da energia, essa partícula alfa pode tunelar e atravessar, criando um túnel aqui, ó, e sair, se desprender do átomo, né? Tá certo? Beleza? E aí, a gente pode usar a conservação da massa-energia para mostrar que o decaimento alfa é possível quando a massa do átomo neutro original é maior que a soma das massas do átomo neutro final e do átomo neutro de hélio, hélio 4, certo? Isso aqui, segundo o livro, dá para ser demonstrado se você usar o teorema, a conservação da massa-energia. Tá, essa parte de tunelamento vocês não viram ainda, né? Mas basicamente, na mecânica clássica, uma partícula não consegue atravessar uma barreira, né? Não consegue. Mas na mecânica quântica, que vocês vão ver no próximo semestre, existe a chance, sempre tem uma chance de um elétron atravessar uma barreira, se ela for finita, né?
Então aqui no caso a partícula alfa, ela tunela essa região da barreira aqui, ela cria um túnel, como se fosse uma passagem aqui por essa barreira, e sai aqui, se desprende do átomo, tá certo? Pronto, outro conceito lá da mecânica quântica que vocês não viram ainda é o conceito de estados de níveis de energia, né, de um poço de potencial, por exemplo. Quando o rádio aqui se converteu no radônio, esse radônio ele pode estar no menor nível de energia dele, tá certo? Que seria esse menor nível de energia aqui, ó, mais baixo, aqui embaixo, ó. Ele estava aqui nesse nível mais alto, pode ter vindo direto para esse nível mais baixo. Aí a diferença de energia vai ser a energia que a partícula alfa tem, tá certo? Que ela sai aqui com a energia total igual a essa diferença de energia aqui. Mas existe a chance também desse núcleo de radônio 222 ele não ir para o menor estado de energia, não ser convertido daqui para o menor nível de energia dele, do núcleo, mas sim para o nível um pouco mais alto aqui, ó. Tá certo? Aí a partícula vai ter esse valorzinho de energia. Esse valorzinho de energia. Beleza? A gente vai ver mais na frente que depois o núcleo do radônio pode pular daqui, desse nível para cá, e vai emitir uma radiação com essa energia aqui, ó, essa energia restante. E aí isso não é mais um decaimento alfa, né? Já é um outro tipo de decaimento, que é o decaimento gama, quando ele emite uma radiação com essa energia aqui, tá certo? A gente vai ver mais na frente. Aí ele fala aqui que essas partículas alfa, né, são emitidas com velocidades elevadas, né? Tipicamente uma pequena porcentagem da velocidade da luz. No entanto, em razão de sua carga e massa, elas podem viajar apenas alguns centímetros no ar, ou alguns décimos ou centésimos de milímetro através de sólidos antes de serem levadas ao repouso por colisões. Beleza? Aqui tem um exemplozinho, ó, se quiserem dar uma olhadinha depois. Vamos agora falar do decaimento beta, né? Decaimento beta é o seguinte: tem três tipos de decaimento beta. Tem um decaimento beta negativo, né? Tem um decaimento beta positivo e tem o decaimento beta que é de quando ele puxa um elétron do átomo. Vamos ver cada um deles agora. Ó, beta negativo, beta positivo e captura de elétrons, tá certo? São três tipos. O decaimento beta menos, que é o beta negativo, é simplesmente um elétron. Como é que funciona, né? Em uma equação simples, funciona assim, ó. O nêutron ele se converte em um próton mais um elétron mais uma partícula aqui chamada antineutrino, tá certo? De modo que essa equação ela é toda balanceada, ela tem a energia se conserva, a carga se conserva, o spin também se conserva, tá certo? Então, para quem não sabia, saiba disso aqui, ó, que o nêutron ele pode se converter em um próton mais um elétron mais um antineutrino, que é a antipartícula do neutrino, né? Os neutrinos são partículas de massa zero ou quase zero, né? E tem bilhões atravessando o nosso corpo aqui na Terra, né? Provenientes do Sol, das tempestades solares e tal. Então são partículas bem minúsculas mesmo, praticamente fótons, porque não tem massa, né? Algumas delas têm massa zero, outras têm massa bem próxima de zero, né? Então assim, os neutrinos eles são um produto, o antineutrino, né? É o produto desse decaimento aqui, ó, dos nêutrons em prótons com elétrons, tá certo? Sobra esses antineutrinos aqui. Aqui, ó. De fato, ao libertar um nêutron do núcleo, se você conseguir tirar um nêutron de um núcleo atômico, depois de uns 15 minutos mais ou menos, ele decai, dando origem a um próton, um elétron e um antineutrino, né? E diz aqui também que elas podem chegar à velocidade desses elétrons, essas partículas beta negativas, né? Podem chegar até 99,95% da velocidade da luz, tá certo? As velocidades delas. Aí fala aqui sobre o antineutrino, né? Que é a antipartícula do neutrino. O símbolo é esse símbolozinho grego aqui, a letra Nu.
tá certo? Nu é o neutrino do elétron, né? E tanto o neutrino como o antineutrino possuem carga igual a zero e massa zero, ou muito pequena, né? Portanto, não produzem quase nenhum efeito observável quando passam através da matéria. Aí ele fala aqui que essas duas partículas, neutrino e antineutrino, foram observadas, não haviam sido detectadas até 1953, né? Aí, quando Frederick Rines e Clyde Cowan conseguiram detectar diretamente os antineutrinos, certo? E aí fala que aquilo que a gente já comentou, né? O decaimento beta geralmente acontece quando essa razão N sobre Z é muito grande, ou seja, o número de nêutrons é maior que o número de prótons, né? Porque aí esses nêutrons excedentes, eles acabam decaindo, formando prótons, e aí acaba equilibrando com os outros prótons que já estão ali, né? E aí, no decaimento beta menos, N diminui 1, né? Porque ele perdeu um nêutron, tá certo? Não é assim? Um nêutron some e aparece um próton. Então ele perdeu um nêutron, N diminui 1. Como apareceu um próton, Z aumentou 1, número atômico, né? O A não variou porque quando diminuiu o N aumentou o Z, né? Então a massa total é a mesma, tá certo? E aí a gente pode usar a lei da conservação da massa-energia para mostrar que o decaimento beta negativo pode ocorrer quando a massa atômica do átomo neutro original é maior que a massa correspondente do átomo final. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas ele fala que pode ser. A gente pode usar a lei da conservação da massa-energia para mostrar isso aqui, tá certo? Inclusive tem exercícios que mostram para você, que pedem para você provar que é possível um certo decaimento. Aí você tem que usar essa regrinha aqui, tá certo? É possível o núcleo tal sofrer decaimento beta menos, aí você tem que olhar essa condição aqui, beleza? Esse beta menos ocorre quando N sobre Z é grande, né? A razão N sobre Z é grande. Quando essa razão N sobre Z é pequena, ou seja, o número de nêutrons é menor que o número de prótons, é tão pequena para que haja estabilidade, né? A gente já viu que quando o número de nêutrons é pequeno comparado ao número de prótons, você tem muitos prótons e muita interação eletrostática ali entre eles, aquilo causa uma instabilidade no núcleo, né? Quando acontece isso, aí existe um outro tipo de decaimento, que é o decaimento beta+, que é quando um próton se transforma num nêutron, mais essa partícula beta+, que é o positron, é o elétron positivo, vamos dizer assim, tá certo? É um positron, e o VE, o nuE, né? Que é o neutrino do elétron, beleza? E aí, de novo, a gente pode usar a lei da conservação da massa-energia para mostrar que esse tipo de decaimento pode ocorrer quando a diferença entre a massa atômica do átomo original e a massa atômica do átomo final for maior que 2 vezes a massa do elétron, certo? De novo, eu não vou entrar em detalhe sobre isso aqui, mas ele diz que é possível mostrar, né? Beleza? Então, esse é o decaimento beta+, quando tem muito nêutron, muito próton e pouco nêutron. Esses prótons vão se transformar em nêutrons e vão liberar esse pósitron, essa partícula beta+, mais o neutrino, tá certo? E existe outro tipo de decaimento que é a captura de elétron, que é quando o núcleo atômico ele captura um elétron que está mais próximo ali na camada, geralmente na camada K, né, que é a primeira camada mais interna do átomo, né? Então, tem alguns nuclídeos para os quais essa emissão beta+ que a gente viu aqui não é possível, né? E aí um elétron orbital pode se combinar com o próton do núcleo, dando origem a um nêutron e a um neutrino, tá certo? Então, o nêutron permanece no núcleo e o nuclídeo e o neutrino é emitido, né? Então, o processo básico é esse aqui. Ele puxa um elétron mais próximo da camada mais próxima, né? Esse elétron se combina com um próton para dar origem a um nêutron e um neutrino do elétron. É o seguinte, aqui de novo é quando tem uma situação em que tem muitos prótons. E aí esse núcleo pode simplesmente, eu tenho
próton demais, eu quero estabilizar. Aí ele vai e puxa um elétron da camada mais interna para se combinar com esse próton e transformar ele num nêutron mais um neutrino, tá certo? E de novo, a gente pode mostrar que a captura de elétron pode ocorrer quando a massa atômica do átomo neutro original é maior que a massa do átomo final. Em todos os tipos de decaimento beta, o A permanece constante. Entretanto, no decaimento beta mais, né, e na captura de elétron, o N cresce 1 e o Z diminui 1. À medida que a razão nêutron-próton cresce até atingir o valor mais estável. A reação indicada... Beleza? Vamos lá. Ó. E tem um terceiro tipo de decaimento, que é o decaimento gama, que é aquele que eu já mencionei lá em cima, né? Ó. Que é quando o núcleo ele não vai para o estado fundamental, mais baixo nível de energia. Por exemplo, aqui, ó, o rádio ele se transformou em radônio, radônio 222. E aí, se ele tiver não vindo para cá, para esse nível, por exemplo, o rádio estava aqui nesse nível de energia e se transformou em radônio 222 nesse nível aqui, emitindo uma partícula alfa, beleza. Só que depois de um tempo, ele sai daqui desse nível mais alto e vai para o mais baixo, que aqui é onde ele não pode, é o menor nível de energia, onde ele fica mais estável, tá certo? É quando ele vier daqui para cá, essa diferença de energia tem que ser liberada, né? Ele não vai ficar com essa energia para ele, ele vai liberar essa energia em forma de radiação gama, como está mostrando aqui. E essa radiação gama é uma radiação mesmo, tá certo? É um fóton com uma frequência específica dos raios gama, tá certo? Olha, ele fala que esses raios gama, eles têm energias da ordem de 10 keV até 5 MeV, né? E esse processo é chamado de decaimento gama. Ó, por exemplo, as partículas alfas emitidas pelo rádio 226 têm duas energias cinéticas possíveis. Tem uma energia maior aqui, ó. Essa partícula alfa, ele está falando da partícula alfa aqui, né? Ó. Cadê? Por exemplo, as partículas alfa, que são aqueles núcleos do átomo de hélio 4, né? Tem duas energias cinéticas possíveis, 4.784 MeV e 4.602 MeV. Está aqui, ó. Aqui que a gente já tinha mostrado na figura, né? 4.871, 4.685. Né? Justamente, ó, se o núcleo vier direto para cá para o final, a partícula alfa vai ter essa energia toda. Se ele vier direto para cá, ela vai ter essa energia, essa diferença aqui, ó, 4.685. E o restante vem em forma de radiação gama, né? Um fóton com essa energia restante aí. Aí ele faz aqui o cálculo, ó. Ele faz o cálculo. Pronto, essa vai ser a diferença de energia que vai ter a partícula, a radiação alfa, a gama, tá certo? Ó. Aquela radiação gama restante lá, que vai vir daquela energia restante, né? Que sobrou lá, ó. É o que é a diferença do 4.871 com 4.685 do estado, aquela diferençazinha que eu mostrei aqui, né? Ó. Você pega essa energia total aqui, essa energia total menos essa, e aí vai dar essa daqui, ó, restante, que é o que sobra para os raios gama aí, tá certo? É o seguinte, ó, quando você tem um decaimento, você chama o núcleo original de núcleo pai e o núcleo resultante de núcleo filho, tá certo? Eu esqueci de falar isso. E aí, a gente vai ver agora a série de decaimento radioativo, né? Ó, quando o núcleo radioativo decai, ele não necessariamente vai direto para um núcleo estável, não. Ele pode de um núcleo instável e para outro núcleo instável e depois para outro instável, até chegar na sua estabilidade, tá certo? Até chegar no chumbo 206, que é estável. Aí, cada um desses decaimentos aqui, ó, esse de vermelho é o decaimento alfa, que a partícula perde 2 prótons, 2 nêutrons, ó. Esse aqui é o número de nêutrons, esse aqui é o número de prótons, né, ó. Perder 2 prótons, aqui cada um aqui é a diferença de 1, né, ó, 42, 43. Perder 2 prótons, ela volta 2 casas para cá, e perder 2 nêutrons também, né. Então esse decaimento aqui, ó, é o decaimento alfa. E o decaimento beta menos
ela ganha 2 prótons e perde 2 nêutrons, né? Certo? Ó, é o decaimento beta menos. Perdão. No decaimento beta menos, ela perde ganha um próton e perde um nêutron. Desculpa, perdão. Achei até estranho aqui, ó. Tá vendo aqui no azul? No vermelho ela anda 2 casas direto, ó, sem ter nenhum intermediário aqui. E no azul, que é o decaimento beta menos, tem um ponto intermediário aqui, ó. Então ela ganha um próton, né, e perde um nêutron. Lembra que o decaimento beta menos você converte um nêutron num próton? Então é um nêutron a menos, então diminui uma casa aqui do nêutron e aumenta um próton, tá certo? Ó, para cá. Então ela anda para cá para trás. E aqui são 2 decaimentos seguidos, ó, por isso que eu me enganei, tá certo? Tem esse decaimento daqui para cá e outro daqui para cá. E aí depois tem o decaimento alfa até chegar aqui no chumbo 214. Tem esses outros aqui, ó, e pode ser por aqui ou por aqui. Tem 2 caminhos possíveis aqui, ó. Depois vem vários decaimentos beta menos até chegar no polônio 210 e depois decaimento alfa para chegar no chumbo 206, que é um elemento estável e que, portanto, não vai mais sofrer alteração, né? Vai ficar paradinho, bonitinho, sem decair, tá certo? Mas até chegar lá, sofreu uma série de decaimentos, né? Emitindo partículas alfa e partículas beta menos, tá certo? E esse aqui é aquele mesmo gráfico de Segre que a gente viu lá em cima, só que aqui não é para elementos estáveis, né? Como a gente tinha visto anteriormente. Aqui tá pegando um exemplo só de instabilidade, mostrando essa série de decaimentos dele aqui. E aqui ele mostra em forma de equações, ó, certo? É o urânio, né? Virando aqui esse elemento e depois esse elemento virando aqui, ó, certo? E tá mostrando esses dois primeiros decaimentos aqui. Então é isso. Esse foi o capítulo da aula dessa semana, tá certo? Na aula que vem a gente vai ver sobre a atividade meia-vida, né? A gente vai ver sobre taxa de decaimento e tal. Como é que o pessoal faz datação, né? Ó, datação radioativa, tá certo? Não sei se vocês já viram, mas os arqueólogos dão uma certa idade para as descobertas deles em função dos elementos radioativos e tal. A gente vai ver isso na próxima aula, beleza? Radiação no lar, a gente vai ver também efeitos biológicos da radiação, né? Por que é perigosa a radiação, e quais são os benefícios que ela pode ter no nosso corpo também, tá certo? Ó, os benefícios, beleza? Então é isso, eu estou deixando uma atividadezinha para vocês entregar até o fim do semestre. E é isso, qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço e até a próxima aula.